Olá! Esta semana nós iremos trabalhar qualidades textuais. A primeira delas é a clareza, ou como tornar a escrita mais clara. Vamos partir de um exemplo bastante conhecido, o hino nacional. Será que todos entendem a letra? A primeira estrofe começa assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. A primeira pergunta é: quem ouviu o brado, o grito da independência? Só de curiosidade, essa primeira cena do hino nacional tem a ver com o que se chama de Grito da Independência, que foi retratado pelo pintor Pedro Américo em 1888. Podem observar no canto inferior direito do quadro o Riacho do Ipiranga e no centro da cena Dom Pedro, né, levantando ali a espada e fazendo o famoso Grito da Independência. A maioria das pessoas que respondem essa pergunta, quem ouviu o grito, vai responder o seguinte: o povo. Mas será que isso é correto? Será que é isso que está escrito na letra do hino? Então, para desvendar esse problema, nós vamos partir da análise do verbo. Né? O verbo escolhido para construir a oração é o verbo ouvir. O verbo ouvir é um verbo pessoal e transitivo. O que significa isso? Que alguém, o sujeito, ouve o verbo, alguma coisa, o complemento verbal. Então, alguém ouve alguma coisa. Uma possível interpretação seria ouviram, está na terceira pessoa do plural. E uma das formas de construir o sujeito na língua portuguesa é o sujeito indeterminado, levando o verbo para a terceira pessoa do plural. Então vamos lá. Usamos um sujeito indeterminado quando? Né? Com que objetivo que nós usamos o sujeito indeterminado? Quando a informação é imprecisa, ou seja, eu não sei quem praticou a ação, ou quando queremos ocultar o sujeito. Né? Algo como disseram por aí, ou quebraram a janela. Quem? Eu sei, mas não quero dizer, ou eu não sei quem, então eu indetermino o sujeito. Né? A cena é bastante conhecida. Então não haveria sentido em usar o sujeito indeterminado. Né? Além do que, ficaria bastante estranho, né, dizer por aí que o país se tornou independente, uma espécie de boato, né? Ouviram dizer por aí. Então vamos descartar esta possibilidade aí do sujeito indeterminado. E vamos voltar à oração. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E novamente a pergunta: quem ouviu o grito, que é esse brado retumbante? Já sabemos que o ouvir é pessoal e está no plural, ou seja, o verbo ouvir exige um sujeito. Vimos que ele não é indeterminado, então nós temos que encontrar qual é esse sujeito na oração. Logo, posso fazer outra pergunta: qual termo da oração está também no plural? Por que isso? Porque o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso significa dizer que a forma do sujeito leva o verbo para uma determinada forma que concorde com este sujeito. Quer dizer que as margens plácidas ouviram um grito? Sim. Né? Então, as margens plácidas está no plural e leva o verbo para o plural. Então, gente, observem, o hino está dizendo o seguinte: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E faz muito sentido, pois a ideia de Duque Estrada, que foi o poeta e compositor aí da letra, aliás, foi um concurso, né, que foi realizado no início do século XX e ele ganhou o concurso. Ele está nessa letra dizendo o seguinte: a natureza, que é no caso personificado no Riacho do Ipiranga, é testemunha do surgimento do Brasil. É uma ideia tipicamente romântica, quer dizer, relativo ao romantismo, relativo à literatura produzida no período, né? Ali a gente já está no início do século XX, tem toda a literatura romântica, realista, parnasiana, né? Mas é dentro dessa tradição da ideia romântica do surgimento do país a partir do testemunho da própria natureza.
Vejam, portanto, como a letra do hino é difícil. Mas essa dificuldade era uma característica da poesia e da literatura da época em que a letra foi escrita. Então, não quer dizer que o poema foi a letra, né? Óbvio, ela não foi mal escrita. Ela é escrita de uma maneira difícil por causa das características da época. Agora podemos chegar a uma primeira conclusão sobre a clareza. Ela está relacionada à ordem dos termos na oração e às palavras que escolhemos. A dica é: escreva na ordem direta e com palavras simples. Então vamos ver o que significa isso. O que é a ordem direta da oração? Na ordem direta da oração, escrevemos na seguinte sequência: sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial. Esta é a maneira mais simples de comunicar. Facilita para quem escreve e para quem lê. Então, tenham aí em mente que nós estamos trabalhando a comunicação escrita, tendo em vista o ambiente empresarial, o ambiente de vendas. E esta comunicação simples e direta é a preferível com o nosso cliente. Vejamos alguns exemplos. São exemplos literários, né, em que esse uso de palavras difíceis e a ordem direta da oração não é necessariamente seguido, porque não é uma característica do texto literário. Um autor de literatura pode utilizar a ordem direta da oração, pode utilizar a ordem inversa, ele vai ter liberdade para isso. Trôpego era o andar daquele homem. A outra frase: sereno, ao longe se ouvia o cantar dos pássaros. Altivo e perspicaz era o irmão de Ana. Então vejamos como transformar isso, colocando a frase na ordem direta da oração, substituindo palavras raras por palavras mais conhecidas. Então a primeira frase, trôpego era o andar daquele homem, nós vamos substituir trôpego, que é uma palavra bastante rara, né, podemos dizer. Ela vai causar dificuldade na compreensão do leitor comum, e vamos colocar isso na ordem direta. O andar daquele homem era desajeitado. Então aí, primeiro o sujeito, o andar daquele homem, o verbo era, né, e o predicativo do sujeito, desajeitado. A outra frase: sereno, ao longe ouvia o canto dos pássaros. Na ordem direta e com o vocabulário simplificado ficaria: ouvia tranquilo o canto distante dos pássaros. Né? Ele ouvia, alguém ouvia tranquilo o canto distante dos pássaros. E depois, voltando, altivo e perspicaz era o irmão de Ana. E aí nós vamos substituir. O irmão de Ana era inteligente e elegante. Então há maneiras mais simples de construir frases, de escrever frases. E essa maneira mais simples, ela exige o emprego da ordem direta da oração. Mas lembrem-se, isso é uma questão de situação de comunicação. Então nós estamos falando de uma situação de comunicação em ambiente empresarial, em ambiente de vendas, e aí nós temos a relação entre dois interlocutores, seja ali o vendedor e o cliente, a empresa e o cliente. Nesta situação de comunicação, nós vamos privilegiar a clareza na comunicação, empregando a ordem direta da oração e empregando palavras que sejam mais simples ou mais conhecidas. Então, a simplificação e a clareza devem ser características na comunicação empresarial. A literatura, por sua vez, né, nós vimos aí alguns exemplos, como o hino nacional, não precisa seguir essa estratégia. Conclusão: escreva de maneira clara, utilizando a ordem direta da oração e palavras simples. Isso vai ajudar muito na comunicação escrita e também verbal, obviamente, na relação do vendedor com o cliente, facilitando ali a comunicação entre esses dois interlocutores. Obrigado. Essa é a primeira característica que nós vamos
que nós estamos trabalhando, e em seguida vocês virão a próxima, que é a concisão.